Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Sábado, 3 de novembro de 2018, é festa! Começa agora o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Céu, sal, sul, sol, sábado. Vem interagir conosco. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. E o tema de hoje é resíduos sólidos. No primeiro bloco, Conexão Ambiental, a participação de Arthur Cumprido, da Universidade do Rio de Janeiro, do curso de Oceanografia. E ele é o capitão do projeto Ocean Friends, da TV Ciência e Meio Ambiente. E também teremos a participação de Rogério dos Santos. Ele é membro do movimento Lixo Zero do Rio de Janeiro e vai conversar conosco sobre o problema do lixo e as cooperativas. No segundo bloco, Agenda 2030, com Lourenço Casagrande e Fernanda Adalto. E hoje, em especial, a participação de Ana Paula Xavier de Brito. Ela é PhD em Química Ambiental e ela vai discorrer sobre gerenciamento dos resíduos sólidos. No bloco 3, a entrevista top line deste sábado é com Carlos Shidetaki. Ele é engenheiro químico e também do mestrado em Engenharia Ambiental da UERJ. E é claro, no bloco 3 também damos continuidade ao caso que está impactando todo o Brasil. O aplicativo clandestino e seus inúmeros recursos que atingem corpos e aparelhos eletrônicos. Você sabia que estes criminosos ameaçam sabotar pesquisas científicas? Você sabia que eles estão organizados por vários bandos e cada bando tem uma intencionalidade e que estão transformando os brasileiros em cobaias tecnológicas? Então fique ligado, porque você também pode estar vulnerável a este tipo de arma tecnológica. E também, no bloco 4, a mega participação da turma da Lila e da Lili. As entrevistadorinhas que estão bombando nas redes sociais. E hoje elas vão falar sobre animais que se perderam, animais que estão perdidos e precisam encontrar os seus tutores. Vamos ajudar a encontrar esses bichinhos. Esta turminha está bombando e elas são duas irmãzinhas, super inteligentes, carinhosas e espertas, que sempre estão entrevistando pessoas de destaque na área dos animais. Os advogados, veterinários, ativistas, as protetoras e os papais e mamães, como os de hoje, que estão buscando a Zara e a Duda. Elas são do projeto Zoologia Cultural do programa Por Dentro da Sustentabilidade, que começa agora! Eu, você e a sustentabilidade juntos na Band. Conexão Ambiental. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur, sou estudante da Oceanografia da UERJ. Faço parte desse projeto Ocean Friends, que é idealizado para trazer tanto conhecimento sobre os mares e a forma que podemos agir no nosso dia a dia para fazer sua preservação. Também faço parte de um projeto chamado Stone House, que começou como um torneio de surf. Hoje em dia a gente promove ações tanto no âmbito social como no ambiental. O ambiental geralmente através da educação ambiental e também de limpezas de praia, onde o nosso maior enfoque é mostrar como fazer essa triagem dos rejeitos sólidos, né, que nós encontramos nos resíduos, para essas pessoas que estão ali no momento levarem isso para casa e começarem a pensar em como destinar melhor o seu resíduo, né? A ideia é pensar sempre como trazer isso para a esfera do indivíduo, né? Como facilitar ações simples do dia a dia, mostrar que são contundentes, são importantes, são necessárias e que provocam uma mudança muito grande, principalmente nesse sentido dos resíduos sólidos, que podemos que podem ser combatidos com uma gestão pública eficiente
mais fácil até do que a questão da poluição química, né? Os dados que a gente tem, né, que aí já são amplamente difundidos, né, de 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes, são dados realmente assustadores. Só que hoje em dia já se tem uma problemática muito grande desse plástico estar na cadeia alimentar, né? Porque ele se fragmenta, né, e acaba entrando pela camada mais baixa da cadeia. Ele fica incorporado no fitoplâncton, o zooplâncton acaba ingerindo também. Você tem imagem de microplástico em célula sanguínea, até de molusco. E não se sabe muito qual que é esse real efeito sobre o corpo humano de pessoas que consomem diretamente esses alimentos vindos do mar e também na cadeia, né? Fora isso, você tem também toda a problemática ligada ao ecossistema, de que esses resíduos sólidos causam uma mortandade enorme de animais, né? Aí você vai para o âmbito de tartarugas, pássaros, baleias. E com isso você perde a função que eles têm no ecossistema, fazendo um desequilíbrio muito grande, né? O que é preocupante, bem preocupante. Aí você tem os dados de que em 1960, 5% das aves marinhas tinham algum plástico no estômago, hoje em dia você chega a 90%. E aí eu acho que a principal ação que se pode ter é a redução mesmo, assim. Os 3 R's, né, que eles são ordenados, e você tem o reduzir como primeiro, não é à toa, porque você para de gerar esse resíduo, você não vai precisar reciclar, você tem que pensar assim no seu dia a dia, dá um pouco de trabalho no começo, mas depois você se adapta, maneiras de você não comprar mais garrafinha d'água, ter seu copo, coisas simples que no final fazem uma diferença quando são feitas numa escala maior. Eu queria agradecer o espaço, Margarete, e uma boa tarde a todos. Conexão Ambiental. Bom dia, galera. Bom dia, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Meu nome é Rogério Santos, sou gestor de resíduos, trabalho com programas de coleta seletiva, sou membro do Comitê de Resíduos Sólidos do Movimento Lixo Zero, aqui do Rio de Janeiro. Bem, o que eu tenho para falar com vocês, na verdade, é que a primeira coisa que nós precisamos fazer como cidadão, como munícipe, é prestar atenção nas embalagens que nós estamos adquirindo hoje. Existe uma situação que as pessoas falam dos resíduos recicláveis. Mas isso é reciclável, isso não é reciclável. Na verdade, não é só você ver o símbolo pequenininho que tem nas embalagens dizendo que é reciclável. O importante é que essa embalagem tenha mercado também, que tenha um mercado consumidor pós-descarte da comunidade, da população. Eu vejo algumas alternativas super interessantes na questão do reaproveitamento, o pessoal que faz arranjos com pneus, que fazem arranjos com cordas, com sobras de sacolinhas e tudo mais. E essa ação dessa galera aí das rações é uma coisa fantástica também. Eu confesso a vocês que eu não tinha visto ainda, fui apresentado pela apresentadora do programa, essas bolsas feitas com as embalagens de rações de cães e gatos, né? É muito bacana essa iniciativa. O que eu tenho para dizer, na verdade, é que o ideal de todos nós seríamos cobrar do poder público, cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, para que o programa de coleta seletiva seja expandido para toda a comunidade, para toda a cidade do Rio de Janeiro. Hoje em dia ele só contempla a Zona Sul e isso é uma coisa muito complicada. A gente tem a situação dos catadores de rua que ficam trabalhando, puxando carroça com 200, 300 quilos para cima e para baixo todos os dias, correndo o risco de serem atropelados, de sofrer algum tipo de acidente. Eu orientaria as pessoas hoje também a separar os materiais reciclados e encaminhá-los ou para os catadores ou para uma cooperativa próxima.
procurar se informar sobre o descarte correto, sobre o tempo de validade dos resíduos. Existem algumas situações que a gente coloca, precisa lavar o resíduo para entregar para a cooperativa? Não, isso não precisa. Depende, se você for ficar com o resíduo na sua casa durante alguns dias, aí é bom você lavar para evitar que tenha mau cheiro, que atraiam insetos e moscas. Difícil de falar em 3 minutos com vocês tudo aquilo que a gente aprende durante anos de militância na área de sustentabilidade. Mas, na verdade, eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês: participem da coleta seletiva, participem dos programas no condomínio, se interessem um pouco mais pelo assunto e tenham uma consciência melhor na hora de comprar o recipiente no mercado para saber para onde ele vai depois, tá bom? Um grande abraço para vocês e bora sustentabilizar. Um abraço. Conexão ambiental. Momento Agenda 2030, com Margarete Aragão. A Agenda 2030 é um documento da ONU que propõe 17 objetivos. São os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidade e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Estes são os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Momento Agenda 2030. Vamos conversar agora com o senhor Lourenço Casagrande, da ONU, e saber um pouco mais da Agenda 2030. Boa tarde, Lourenço. Margarete, tudo bom? É bom estar falando contigo, bom estar falando com o pessoal aí da rádio. Lourenço, por gentileza, o que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030 é um plano global. Esse plano global ele foi construído dentro do âmbito das Nações Unidas, mas a gente sempre fala que ele não é um plano das Nações Unidas. A Agenda 2030 ela pode ser percebida como um plano para a humanidade. Ela foi construída através da participação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, tanto através da participação de pesquisas online ou mesmo de pesquisas que foram feitas em vários países, perguntando para populações de diferentes regiões sobre qual é o futuro que nós queremos. Então, isso foi acordado entre 193 países e esse documento foi lançado no dia 25 de setembro de 2015, uma agenda para ser trabalhada até o ano de 2030. Uma agenda é necessariamente um plano, ou seja, é um plano que a humanidade tem até 2030 para trabalhar em vários aspectos. Como podemos conhecer mais este documento da ONU, a Agenda 2030, e como podemos participar? Dentro dessa Agenda 2030 existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, que foram divididos assim para uma melhor compreensão, eles vão desde o combate e erradicação da pobreza, ao crescimento econômico, ao combate às mudanças climáticas. Então é uma agenda que é realmente bem ampla, bem ambiciosa, e é necessário que todas as pessoas saibam do que se trata essa agenda e se envolvam nela, porque ela trata de uma perspectiva de mudança sobre o nosso modelo de desenvolvimento, sobre como a gente se comporta hoje no nosso planeta. Então, para que a gente consiga fazer uma mudança em grandes corporações e nos estados, na maneira que a gente trata as nossas políticas públicas e na maneira que a gente trata os nossos modos de produção, é preciso que as pessoas mesmo se conscientizem sobre quais são essas mudanças e qual é o seu papel.
Então, a partir desse momento, havendo uma conscientização das pessoas e elas se envolvendo nessa agenda, é possível que a gente consiga construir essa mudança. Esse envolvimento se dá de várias maneiras, né, Margarete? Ele pode se dar através, primeiro, de uma análise sobre qual é o nosso modelo de consumo, sobre como é que a gente se comporta no nosso entorno, tanto com a questão com as pessoas que nos envolvem, os nossos círculos sociais, mas também com como que a gente deixa de pegadas ambientais no planeta, qual é o nosso modelo de produção, que tipo de alimentos a gente consome, como que a gente consome esses alimentos, né? Então essas reflexões eu acho que a partir de cada pessoa são um primeiro passo. E a partir daí, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um interesse, né, de fazer algo pelo bem, de fazer algo pelo mundo. Só que essas pessoas muitas vezes não sabem como trabalhar, não sabem como se envolver nisso daí. Eu costumo dizer que a Agenda 2030, se as pessoas puderem procurar um pouco mais sobre isso, basta ir no Google procurar Agenda 2030 ou mesmo ODS, que é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É possível ver que dentro desses 17 objetivos, eu costumo falar que eles podem servir muito bem como um menu, para as pessoas verem, procurarem, ver qual linha ou qual tema lhe é mais sensível, toca mais as pessoas, para que elas possam, a partir daí, então, colocar uma certa lupa sobre os olhos ou uma lente, para que elas possam ver o mundo a partir da perspectiva daquele ODS específico. Vou dar o exemplo, por exemplo, se a gente fala sobre água potável e saneamento básico, que é um dos objetivos, que é o objetivo número 6. Então, dentro desse objetivo, quando as pessoas pesquisarem, elas vão poder ver que há metas específicas para esses objetivos. Então, as pessoas podem se interessar e ver, ok, qual é a minha situação em relação a esse tema? Ao meu acesso à água potável e à condição que eu tenho de saneamento básico. Como é que está o meu entorno em relação a isso? Na cidade onde eu vivo, as pessoas têm acesso a isso? Não tem? Se não tem, quais são as causas disso? Então, a partir dessa reflexão e dessa busca por uma resposta, por um entendimento de como é que se dá o problema, é possível que as pessoas consigam também adotar algumas práticas que melhorem isso. A tendência é que cada vez mais as pessoas, estando conscientizadas sobre isso, né, ou estando a par desse problema, todas as outras decisões que se tomem, desde, por exemplo, o que se vai comprar naquele dia, ou como se nós vamos nos deslocar naquele dia, ou a partir do momento que se escolhe algumas questões que possam ser um pouco mais complexas, tendo essas análises, estando cientes desses problemas, é possível que as pessoas consigam adotar posturas diferentes e conseguir exigir posturas diferentes também, tanto de amigos e pessoas próximas, quanto de grandes empresas, ou quanto de vizinhos, quanto de representantes políticos e por aí vai. Então, realmente, assim, a partir do momento que a gente exige uma mudança do mundo, nosso primeiro passo é a gente se conscientizar, é a gente mudando os nossos próprios hábitos, a gente consegue realmente criar uma cadeia que possa levar a uma mudança que a gente espera que seja uma mudança global, né? Então, a gente sempre fala que é preciso agir localmente e pensar globalmente. E essa é a maneira que a gente consegue mudar o mundo, é realmente mudando o nosso primeiro entorno no primeiro lugar. E também uma outra coisa é, a gente sabe que as pessoas que mais nos influenciam são aquelas pessoas que estão no nosso, que fazem parte do nosso universo, as pessoas que estão próximas a nós, né? É claro que a gente conta, por exemplo, para falar sobre a Agenda 2030, a gente tem muitos artistas a nível global que são engajados com campanhas das Nações Unidas, com os próprios ODS. Entretanto, a maior capacidade de mobilização, de mudança mesmo, se dá quando alguém próximo a nós adota uma atitude diferente, uma postura diferente. Então, eu acho que através daí, primeiro, a questão do conhecimento, de o que a gente enfrenta hoje em dia enquanto humanidade em relação a esse desafio que nós temos para a sustentabilidade. Depois, a conscientização em relação ao nosso papel frente a tudo isso. E a partir daí, há naturalmente um caminho que leva à ação. Essa ação pode ser de uma maneira mais direta e imediata em relação a pessoa e o seu modo de vida mesmo, mas isso pode levar também a um caráter de mobilização e até de ativismo em relação a alguma área. Então eu convido as pessoas todas a procurarem
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no site das Nações Unidas. É possível colocar a Agenda 2030 também, e lá vão se encontrar várias informações a respeito. As pessoas têm muito material que podem pesquisar, vários vídeos na internet, há várias pessoas já falando sobre isso, há vários eventos que acontecem nas cidades. Então, cada vez mais organizações, prefeituras, associações, empresas têm trabalhado dentro do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se as pessoas prestarem atenção, é possível que esteja alguém falando sobre o ODS muito perto de cada uma. Então, eu convido que as pessoas tenham uma atenção a isso, deem uma olhada a essa agenda que é proposta. Afinal de contas, é uma agenda que está sendo trabalhada por 193 países, né? Então, não é exagero dizer que é uma agenda da humanidade, e é muito importante que a gente consiga atingir essas metas para que a gente consiga ainda salvar o que há de bom no nosso planeta e conseguir trazer uma mudança que não prejudique o futuro das futuras gerações. Bom, Margarete, então muito obrigado pela oportunidade aqui e deixo um abraço para todo mundo. Momento Agenda 2030. Olá, eu sou Ana Paula Xavier de Brito, PhD em Química Ambiental e Ecotoxicologia. Também sou auditora líder, consultora e instrutora na área ambiental. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre resíduos sólidos e a sustentabilidade. Como vocês devem saber, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, faz com que o gerenciamento de resíduos passe a ser lei e, obviamente, passa a ser uma necessidade e uma solução para a sociedade em geral. Essa política estabelece princípios que vão de encontro com o modo de vida da sociedade em geral e, em particular, com o modo de produção da maioria das empresas. Dentre esses princípios, eu vou destacar a hierarquia da geração e gerenciamento de resíduos sólidos, a responsabilidade compartilhada e a avaliação de ciclo de vida do produto, que todos, juntos, são bases para a sustentabilidade. A hierarquia é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está baseada na não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa abordagem consiste na identificação das estratégicas básicas e das suas respectivas importâncias para o sequenciamento dos resíduos até o destino final. Com relação à responsabilidade compartilhada, que é o conjunto de atribuições encadeadas e individualizadas dos geradores de resíduos. Isso quer dizer que tanto pessoas físicas, como nós consumidores, quanto as empresas, são responsáveis legalmente pelo gerenciamento de resíduos sólidos produzidos. Desse modo, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e os titulares de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos. E como é que a gente deve fazer esse gerenciamento de resíduos? Primeiro, a gente tem que se basear na hierarquia que eu comentei, né? Começar pela não geração. E depois, a gente pode se basear também na avaliação do ciclo de vida do produto. Então, inicialmente, baseado na hierarquia da não geração, devemos pensar antes de consumir um determinado produto, que gerará, no mínimo, resíduos como a embalagem e os sacos plásticos. Mas se for imprescindível que a gente compre, a gente tem que pensar também em ações para diminuir a geração de resíduos e, obviamente, reutilizar os produtos até que esses possam ser destinados corretamente. Depois a gente pensa na separação dos resíduos secos e úmidos, como indica a Política Nacional, até alcançarmos a reciclagem e os resíduos seguirem até o seu destino final correto. Com relação à avaliação de ciclo de vida, ela é um pouco mais complexa, porque é uma ferramenta moderna de gestão ambiental estratégica que contribui com informações importantes para a tomada de decisão, principalmente das empresas. Ela possibilita que cidadãos, organizações e empresas avaliem a sustentabilidade desses produtos que estão sendo produzidos e que estão sendo consumidos. Ela leva em conta os princípios de impacto ambiental,
durabilidade, vida útil do produto, impactos na camada de ozônio, gases de efeito estufa, o transporte, a forma que ela é embalada. Então, a avaliação de ciclo de vida, ela engloba vários aspectos da cadeia produtiva. E óbvio que, quando a gente vai comprar, a gente não vai parar para pensar nessa cadeia de produtos. A gente pode pensar na durabilidade. A gente pode pensar no custo-benefício desse produto para a gente. E, obviamente, sempre optar por produtos duráveis, produtos ecologicamente corretos. Tá? Também a gente tem que verificar a questão também dos impactos ambientais. O que esse produto vai causar? E assim, depois a gente decide pela compra ou não deste ou daquele produto. Muito obrigada. Adeus. Momento Agenda 2030. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Top Line com Margarete Aragão. Boa tarde, amigos do Por Dentro da Sustentabilidade. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Detaque. Eu sou engenheiro químico e estudante de mestrado na UERJ. Faço o curso de engenharia ambiental, né, depois de ter feito graduação em engenharia química. E hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, um assunto que chama a atenção de muita gente, que é a questão dos resíduos sólidos, né? Só por curiosidade, em 2015 foram gerados cerca de 198 mil toneladas de resíduos no Brasil, né? E esse panorama ele vem crescendo de acordo com a nossa população. Nossa população vem crescendo e a geração de resíduos aumentando junto com ela, né? Isso é um problema que as gerações futuras vão ter que saber lidar. E nós temos que fazer um dever de casa que já foi dada a lição, né, desde 2012, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos implementada, né, onde ela estabelecia metas para acabar com os lixões, e a gente não conseguiu fazer isso totalmente por uma série de dificuldades, né? Desses 198 mil toneladas de resíduos gerados no Brasil, 40% desse total ainda vão para locais inadequados, né? São dispostos em locais inadequados, como lixões ou aterros controlados, que são aqueles antigos lixões e que foram transformados em aterros operados de forma adequada, mas com aquele pecado original de não ter tido uma preparação, né, do solo antes da disposição do resíduo, né. Os lixões, eu já tive a oportunidade de estar em vários deles, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em São Luís do Maranhão, em Minas Gerais, e é muito degradante. É uma cena, você sempre vê cenas muito degradantes, né? Você vê a exposição de pessoas, de animais, procurando tirar seu sustento daquele ambiente tão insalubre, né? Que muitos não conseguiriam chegar nem perto. Então, realmente, a gente tem que caminhar, né, no sentido de melhorar essa condição de disposição final de resíduos. Afinal, assim, na minha opinião, os aterros sanitários para resíduos sólidos urbanos, eles são a nossa primeira válvula de escape para se fazer a coisa certa,
na disposição de resíduos, né? Acho que depois dele nós estamos numa situação tão crítica que primeiro a gente tem que criar os aterros sanitários, né? Dispor os resíduos da forma correta e a partir daí nós tentarmos de alguma forma reduzir a quantidade de lixo que vai para esse aterro, né? Então, implementar programas de coleta seletiva, segregação, conscientização para redução de uso de materiais que são encaminhados para o aterro, né? Envio de resíduos orgânicos para compostagem, ou seja, nós temos um caminho bem grande a percorrer pela frente, né? E cabe a nós estarmos preparando essa estrada aí, porque quem vai percorrer ela vão ser as futuras gerações. Quero deixar aí para vocês um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, tá? E bom programa para todos. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Top Line. Bandeirantes. Sustentabilidade social e segurança tecnológica é o tema desse nosso quadro no programa Por Dentro da Sustentabilidade. Como ter sustentabilidade na área da segurança? Qual é a nossa estrutura, com quem contamos, quais são os institutos e instituições, qual é o órgão público que nos oferece as referências necessárias para os encaminhamentos e procedimentos relativos à solução de um problema de um porte inusitado. Uma arma tecnológica transformada num aplicativo clandestino que está sendo usado livremente no Brasil. Temos aqui conosco, mais uma vez, o relato que está sendo apresentado gradualmente de um sofrimento inenarrável. Uma senhora, uma pessoa que há aproximadamente 8 anos é vítima desta arma tecnológica, essa arma silenciosa, mas que, segundo os informes desses criminosos, muitas pessoas já podem ser vítimas há muitos anos, como é a senhora daqui do nosso depoimento. Esta senhora, para quem está acompanhando o caso e também para quem está chegando agora à compreensão desse trabalho que nós estamos realizando de trazer à tona este problema seríssimo, esta senhora foi colocada mais de 6 vezes em cativeiros domiciliares, ou seja, ela chegou de um evento que houve em São Paulo. Em São Paulo, esse evento foi um show de um padre famosíssimo, e ela teria ido a esta apresentação e no retorno, imediatamente ali, um dia ou outro, ela se encontrou sendo perseguida às ruas do bairro do Meier, no Rio de Janeiro. E neste acompanhamento às ruas desses marginais, eles efetivaram algumas falas, algumas conversas e citaram alguns nomes. Entre esses nomes, segundo ela, o nome deste padre famoso, ao qual, possivelmente, por uma interpretação livre do fato, eles já tenham até percebido que ela iria a este local, no estado de São Paulo, e depois retornaria ao Rio de Janeiro, não é? Ou estariam lá, do lado de fora, observando pessoas que poderiam ser vítimas. Ela é uma senhora que não tem como recorrer a ninguém, não tem como provar, está sob ameaça de ir à polícia e desde então, desta perseguição, né, e seguimento às ruas, eles ordenaram que ela entrasse no próprio apartamento. Então, isso se trata, sim, de uma sustentabilidade social. É diferente, é inusitado, mas nós estamos nos novos tempos. A nossa questão agora, social, é muito
dentro da área da tecnologia. Nós não temos como não perceber mais que a nossa vida está dentro da tecnologia também. E nós temos que nos conscientizar que os crimes na área de tecnologia existem sim, e existem com todos nós. E agora, não somente hackers de computador, mas hackers que utilizam armas que atingem o corpo humano, que atingem até animais, como ela citou aqui no sábado passado, e também aparelhos eletrônicos. Você que está em casa nos ouvindo, você já pensou? Você está com a sua família, de repente escuta um áudio de algum local dizendo alguma coisa que você tem que fazer? Ou então você está às ruas e uma pessoa, 2 ou 3 te acompanham e mandam você entrar na sua própria casa e ir lá ficar? A quem recorrer? Como filmar, gravar ou gerar provas para esse tipo de crime? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? O que é uma senhora de quase 60 anos que por quase também 10 anos é vítima de uma arma de guerra sendo apresentada no Rio de Janeiro clandestinamente através de sequestros de pessoas que se tornam vítimas silenciosas porque elas não têm onde falar, vítimas que não conseguem resolver porque precisam de provas e elas não têm provas, vítimas que não conseguem tomar uma atitude porque elas estão sob profundas ameaças e quando elas tomam atitudes elas sofrem os castigos dessa tortura por tecnologia. Esta senhora está sendo torturada e mesmo assim ela está gravando. E mesmo assim ela está dando o depoimento dela. O que importa aqui neste momento é levantar as pessoas, os profissionais, as instituições que resolvam este problema. Vamos à senhora A, vamos ver o que ela vai falar hoje e informar. Não cabe a nós, além disto, colocar esta senhora em comunicação com o público do Rio de Janeiro para que as autoridades tomem uma atitude. Muitas vezes, durante a tortura, eles faziam envio de áudios através de aparelhos eletrônicos, mas nem sempre somente através de aparelhos, através de frequências de ondas sonoras, de Wi-Fi ou semelhante a isso, pois eu ininterruptamente ouço conversas destes criminosos, entrando em contato um com os outros através de trocadilhos, por onde percebi que há possibilidade de outras vítimas estarem sendo torturadas sem saber, e também assuntos ligados à possibilidade de eles estarem usando isso em locais, como por exemplo empresas e instituições. Também desenvolveram um sistema de comunicação comigo durante esses anos todos, que é a compressão e um pequeno choque na ponta dos meus dedos. Dessa forma, além de eu ficar recebendo tortura nos meus ossos, nos meus músculos diariamente, tudo que eu faço, eles comprimem os meus polegares e os outros dedos, cada um tendo um sistema de comunicação. Por exemplo, se eu tenho que sair e se eu posso sair, eles apertam o meu polegar direito. Se eu não posso sair, eles apertam o meu polegar esquerdo. Se eles concordam com alguma coisa, comprime a mão direita. Se não concordam, comprime a mão esquerda. Tudo que é relativo igualmente a questões de espaços religiosos, eles já utilizaram, segundo os informes desses áudios nesses espaços. Espaços religiosos como missas católicas e padres, que inclusive eu fui falar com um padre no bairro do Meia, no bairro onde aconteceram os cativeiros domiciliares. E há uma possibilidade de muitas pessoas serem vítimas deste espaço religioso, segundo eles, porque se apresentam como anticristãos e satanistas. Isto é, possivelmente, uma organização de criminosos que possuam comportamento ligado à questão também de seitas, por onde eles capturam vítimas que possivelmente tenham
algum resultado prático para eles na área de demonstração do uso desta arma é a sua impunidade. A impunidade e a negligência formaram a minha tortura de quase 10 anos e de muitas pessoas no Brasil. Muitas pessoas não estão tendo a oportunidade que eu estou de falar publicamente. Estive em vários lugares, sequer tive um acompanhamento. Liguei para vários institutos e instituições. Disseram que não era ali. Liguei para a questão de violência à mulher. Também não foi. Continuo, ainda agora, dando esses depoimentos públicos aqui nessa rádio, sendo torturada, mas não me calarei. Não me calarei. É isso aí, meus amigos. Através desta fala, nós podemos perceber já e compreender o que está acontecendo. Esta senhora é uma vítima fácil para um bando de pessoas que utilizam uma arma tecnológica, uma arma que é utilizada através de um celular, um aplicativo, e que atinge o corpo humano, e que atinge animais, e que adultera aparelhos eletrônicos, e que usa áudios através de várias formas até chegar à vítima. E a vítima, portanto, ouvir, compreender e se sentir ameaçada e não ter atitude alguma. Por um outro lado, também esses recursos atingem o corpo da vítima. Atingem o corpo da vítima. Esta senhora tem a cabeça perfurada, espetada, alfinetada por um bando de criminosos da área da tecnologia. Se nós temos uma inteligência na área de tecnologia, nós temos agora que nos reunir e saber o que está acontecendo. Porque ela é apenas uma vítima. A quem mais estão atingindo? Porque ela possivelmente seja uma cobaia e um recurso de demonstração. Esta senhora atuava no espaço científico. Acompanhe o raciocínio. Esta senhora atuou por quase 25 anos no espaço científico, onde há o quê? Cobaias. Tá? Então, não é à toa que esta senhora foi pensada para ser uma cobaia. Tem uma lógica na interpretação deste crime. Do nada, esta senhora que tinha ido a um espaço religioso em um outro estado e também atendia os interesses por estar numa área científica, onde eles, observando o que acontece numa área científica, eles repetiriam o mesmo procedimento. Ou seja, ver o que acontece como resultado prático do uso dessa arma no corpo humano. Há alguma dificuldade interpretativa nisso? Não. Segundo lugar, esta senhora está recebendo choques através das pontas dos dedos como um sistema de comunicação com ela. Eles desenvolveram de maneira doentia uma forma de se comunicar com suas vítimas. E esta forma é o choque nas pontas dos dedos. Então essa senhora vive num cárcere eletrônico. O que ela faz, o que ela pensa, o que ela age, aonde ela vai, durante 24 horas por dia, há quase 10 anos, esta senhora não tem liberdade, porque qualquer coisa que ela faça tem que passar pelo filtro do acordo, do ok desses criminosos, ininterruptamente, todas as horas do dia, cada segundo de uma hora, há quase 10 anos, e isso não tem nome. E isto é conforme eles dizem, e ela mesma já deve ter falado aqui para vocês, que é o nome que eles usam, que é o surreal. Eles chamam isso de surreal e se autodenominam devices, que quer dizer, na verdade, aparelhos, né? É um termo ligado à questão de aparelhos, de tecnologia. Então, eles se autodenominam devices. Então, isso está ligado a um comportamento psicopata de grupos de pessoas que têm acesso a esse aplicativo, a este programa. Então, nós estamos aqui na função de trazer este crime à tona, porque, segundo ela, eles estão dizendo que estão estendendo a muitos outros locais e pessoas o uso desse aplicativo.
Então, hoje nós estamos já no 5º relato desta pessoa e estamos cada vez mais nos unindo para entender o que está acontecendo e trazer à tona este crime embasado nas orientações das autoridades. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre os cachorrinhos que estão perdidos. Tem muitos cachorrinhos aqui na nossa cidade que se perderam dos seus papais e das suas mamães. Não é, Lili? É sim, eles estão perdidos há muito tempo e a gente está tentando ajudar. Olha, se estamos, vamos conversar com a pessoa que vai falar o que aconteceu. Então nós vamos conversar com a Daniela. Ela é psicóloga. Sim, ela é psicóloga, mora em Comandador Soares, que fica em Nova Iguaçu. E ela vai falar sobre de quem, Lili? Não, ela vai falar sobre a Zara. A Zara é uma Yorkshire que se perdeu. E o pessoal está dizendo que ela está perto de casa. Você acredita que pode estar? Eu acho que ela pode estar dando voltinhas em volta da casa até encontrar. Mas ainda não acharam a Zara. Então nós vamos escutar da mamãe dela o que aconteceu. E também vamos conversar, sabe com quem? Eu sei. Com quem, Lili? Nós vamos conversar com o senhor Márcio Couto de Itaguaí. É isso mesmo. Nós vamos conversar com o senhor Márcio Couto. Olá, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Oi, Lila. Oi, Lili. Tudo bom? Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga. Eu falo de Comendador Soares, Nova Iguaçu. Eu vim aqui para fazer um apelo para vocês. A minha cadelinha, que se chama Zara, desapareceu de casa no último domingo, dia 28, às 9 horas da noite, na rua Vovó Catarina, em Comendador Soares. Nós temos procurado a Zara pelas redondezas e até o momento a gente ainda não encontrou. Já recebemos algumas informações que ela possivelmente está perto da nossa casa, está ali pelas ruas em volta, mas ainda não a encontramos. Então eu peço que, se você a viu, a Zara é uma Yorkshire de aproximadamente 2 quilos. Ela tem o pelo preto e caramelo, né, a cor predominante da raça. Ela é bem pequenininha, tem 2 quilinhos e é pequena mesmo. Ela é de porte bem pequeno. Caso você veja em algum lugar, se puder entrar em contato comigo, meu número de telefone é 99204 3032. 99204 3032. Então, por favor, gente, vamos compartilhar, ajudar a achar minha filha, porque a Zara, ela tem uma doença no estômago que necessita de medicação todos os dias, né? Então, desde domingo, eu acredito que a Zara não esteja fazendo uso dessa medicação, porque a pessoa que está com ela não sabe, não deve saber que ela tem esse problema. Então, se você está com a Zara, devolve ela pra gente. Ela desapareceu nos arredores da rua Vovó Catarina, Comendador Soares, Nova Iguaçu. Olá, boa tarde, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Tudo bem, Lila? Tudo bem, Lili? Eu sou o Márcio Souto, né? Eu falo aqui de Itaguaí, né, Rio de Janeiro. Sou um microempresário e eu tenho uma história triste, né, para contar. Deu-se no dia 14 de julho de 2017,
quando eu trafegava pelo arco metropolitano, na altura do bairro Brisamar, em Itaguaí. Eu sofri um gravíssimo acidente, né, com o meu veículo, capotei diversas vezes e eu estava na companhia da Duda, que é uma cadela sem raça definida, né, com 5 anos de idade. E como o acidente foi muito feio, né, eu fiquei preso às ferragens e sofri fraturas em 2 vértebras, quebrei 2 costelas, tive uma lesão no rim, uma lesão no pulmão, enfim. E a Duda, tadinha, ela ficou, né, desesperada e se evadiu do local. Como eu não podia nem sair do veículo, o veículo estava de cabeça para baixo, eu aguardei a intervenção dos bombeiros, né, para poder fazer o meu resgate. E infelizmente até essa data, né, apesar de todos os recursos que nós empregamos para tentar localizá-la, né, nós colocamos outdoor, fizemos camisas, caminhamos, entregamos mais de 1000 panfletos naquela região, colocamos anúncio em uma rádio de grande audiência, né, do Rio de Janeiro. E fizemos uma campanha mas muito grande pela internet, né? Temos hoje várias pessoas nos seguindo, fazendo orações, fizemos uma página para a Duda. Então eu trato ela como uma filha, né? Isso é o sentimento que eu tenho de perda de um ente querido. A última vez que ela foi vista, na verdade no dia seguinte ela foi vista próximo ao acidente, mas não conseguiram pegar ela, estava muito assustada. E no meio deste ano, né, mais ou menos no final de maio para junho, ela foi vista em uma comunidade chamada Engenho, né? Então é uma comunidade que não está muito boa, né, no que diz respeito à segurança pública, mas a gente está fazendo aí bastante contato com moradores locais, eles estão com o coração aberto e com disposição para dar todo apoio, e assim é uma história, né? A gente está sentindo, já tem mais de um ano, né? Mas a minha esperança é muito grande, né, no que diz respeito à possibilidade de reencontrá-la, né, bem, né? Inclusive estamos oferecendo uma recompensa no valor de R$ 1.500 para quem entregar de livre e espontânea vontade, né, a cadela Duda. Tem um banho tosa também que ofereceu 1 mês de tratamento gratuito, e a gente está vendo o que pode fazer. Lógico, quem entregar a Duda, além disso tudo, logicamente vai ter, né, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Pelo tempo que tem, quem a resgatou, né, possivelmente deve ter se afeiçoado à Duda, porque é uma cadela muito amorosa, é uma cadela adestrada, muito bonita, muito educada, muito companheira. Então ela vai, se tiver que ter 2 famílias, terá. Eu prometo fazer visitas regulares com ela, mas eu preciso dela de volta, porque a gente, depois do acidente, da ausência dela, a gente ficou à base de medicamentos controlados. Eu tenho uma pessoa idosa que é minha mãe, chorou por meses compulsivamente, com saudade dela, até a data de hoje. De vez em quando, todos os dias, além de orar, ela tem sempre ali uma lágrima descendo nos olhos. Então eu faço até um apelo aos moradores de Itaguaí: se alguém encontrou, né, essa cadela, a Duda, ela tem um traçado, né, de pastor alemão. Então ela é uma cadela de porte grande, peluda, pelo liso, comprido, uma cauda grande que fica em forma de caracol em cima do dorso. Ela é toda preta por cima e amarelada por baixo, e orelhas caídas, né? E é uma cadela
que ela gosta muito de andar de automóvel. Se abrir a porta do carro, ela pula, salta dentro do carro. Se lançar uma bola ou uma lata ou qualquer objeto e mandar ela buscar, ela busca, traz, entrega para a pessoa. Tem um adestramento básico, né? Senta, deita, enfim. Eu agradeço muito a equipe, né, desse programa genial, a amiga Margarete. Agradeço a vocês, Lila e Lili, né? E todos os integrantes, né, desse programa Por Dentro da Sustentabilidade. É um programa que veio para impactar, que veio para ajudar, para levantar essa causa, né, dos animais abandonados, perdidos, feridos, enfim. Eu obrigado a vocês, né? Deus abençoe a todos e faço esse apelo final aí para quem estiver com ela, por favor, tenha misericórdia da família e dela também, porque ela deve estar sentindo muito, tá bom? Fica um beijo em todos aí, um abraço, muito obrigado. Oi, se você gostou do nosso programa de hoje, participe, ajude a encontrar esses cachorrinhos. Entre nos grupos de WhatsApp e de Facebook, não é, Lila? É sim, você pode participar procurando os cachorrinhos. Você pode participar participando de grupos de Facebook e de WhatsApp. Lili, diz pra eles também como é que é o nosso telefone. É 21 991 349124. Então, gente, vamos procurar esses cachorrinhos e vamos encontrá-los. Até o próximo sábado. Isso mesmo, até o próximo sábado. Um beijinho pra todos. Um beijinho, gente. O programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.